Fala, mulherama! Sejam bem-vindos a mais um podcast que eu tô aqui, gente, apresentando sozinha de novo, tá? A Paula. Deixa eu falar um negócio pra vocês, ô bebês que estão nascendo. Vocês estão atrapalhando a nossa gravação do nosso podcast. Gente, infelizmente, a Paula está lá atendendo a sua missão. O bebezinho nascendo, ela precisa registrar. Então, hoje vai ser papo eu e a nossa convidada maravilhosa, que eu já estava aqui batendo um papo com ela. E antes eu vou dar aqueles avisos padrões pra você aí de casa. O primeiro é, se inscreva no nosso canal para você acompanhar todo o podcast e também apoiar o nosso trabalho, tá? Então eu tô de olho em você que tá acompanhando tudo e não se inscreveu ainda. E também acompanhar nas nossas redes sociais. Então, você pode escutar o podcast, tá? No Spotify e no Deezer, quando você tá dirigindo, fazendo alguma coisa, trabalhando. E seguir a gente no Instagram, que lá sai a nossa agenda, nossos convidados. E é a melhor forma de você poder se comunicar com a gente. Então, assim, todos os avisos já foram dados e eu tô de olho em vocês, tá, gente? Muito de olho mesmo. E agora, eu já estava aqui e tô até com a bio da nossa convidada aberta, porque eu achei muito divertida a forma como ela se organizou no Instagram. Nós estamos com a Karina Pereira. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada. Gente, olha que demais. Mineira raiz, apresentadora, palestrante, mestre sem cerimônia. Enfim, ela fala um pouquinho mais aqui do trabalho dela e eu já achei super alta astral. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, apesar da Paula ter nos abandonado. Com a gente único, mas também estou muito feliz, muito obrigada. Nada, que isso. Karina, então, o nosso podcast é um programa feminino e a gente traz várias mulheres com várias histórias para poder nos inspirar. E a primeira coisa é, a gente gosta sempre de ouvir um pouquinho da história, da sua história, da sua profissão, né? A gente sabe que você está há muitos anos aí como apresentadora, a gente sabe que é uma profissão hoje que a gente almeja, é muito legal, muitas pessoas querem alcançar. Então, conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Então, a minha trajetória é longa. Você viu aí que eu tenho 43 anos. E não parece jamais, viu, gata? Tá maravilhosa. Então a gente vai começar e já é o fim. Porque se eu começar a contar toda a minha história aqui, 40 minutos é pouco. Mas eu sou de Pains, que é uma cidade do interior, uma cidade bem pequenininha, que tem 8 mil habitantes. Sim. Eu morei em Pains até meus 19 anos. Aí, em 1999, eu sou velha pra cacete, eu mudei pra Divinópolis. Sim, sim. Aí, em Divinópolis, eu trabalhei, fui lá pra procurar emprego, pra depois estudar. E aí, eu fiz jornalismo lá. E comecei a gravar alguns comerciais. Quando eu comecei a cursar jornalismo, trabalhei em várias empresas lá. E até uma história legal, que eu trabalhei numa empresa que chama Sincal. E quando eu fui pra lá, eu levei 10 currículos. Eu morava em Pains, aí cheguei a distribuir 10 currículos. No maior hospital, sabe? Tinha uma fábrica de sorvete, na maior loja de material de construção. Você já tinha estudado jornalismo? Não. Nada, entendi. 19 Você queria trabalhar. Eu já trabalhava em Pains, comecei a trabalhar com uns 14 anos. Sim. E fui estudar à noite. Sim. Porque na minha geração, sou de 79, a gente trabalhava cedo. Sim, com certeza. Aí, então eu fui distribuir currículo. E aí levei 10 e olhei pra uma loja, que era na minha cidade, loja de material de construção, era depósito. Sim. Tinha massa, carrinho, e essa era toda bonita. E aí eu falei que era trabalhar aqui. E aí nessa, justa que eu queria trabalhar, fui entregar o currículo. Olha, não recebemos currículo hoje. É só às terças-feiras e tem que ter um bate-papo com a psicóloga. Aí eu não pude ir na terça-feira, porque eu fui distribuir currículo e era voltar longe? Pra minha cidade. São 100 quilômetros da minha cidade. Sim, sim. E BH tá 100 quilômetros de Divinópolis. Sim, sim. E aí eu fui conseguir um emprego numa contabilidade, aí voltei para Pains, trabalhei no Dia das Mães na loja que eu trabalhava e voltei para Divinópolis para mudar, para morar. Sim. E aí trabalhei, no primeiro mês eu liguei um dia lá na Sincal, falei aqui, eu deixei um currículo aí, eu falei com o dono, porque era uma empresa familiar, na época era menor, e ele atendeu. Quero falar com o gerente e com o dono. Aí o dono atendeu, falei, olha, eu deixei um currículo aí mês passado, eu queria trabalhar aí, queria uma oportunidade. Ele falou, então, você tem que vir aqui no dia da psicóloga, todas as terças-feiras. Eu, tá, obrigada. 3 de julho. Oi, Irama, sou eu de novo. Eu liguei mês passado e tal. Ele, então, como eu te expliquei, né? Você não entendeu? Você tem que vir às terças-feiras. Guerreira ela, não queria conversar com a psicóloga. 3 de agosto. Oi, Irama, que é a Karina. Aí ele falou, pode vir amanhã. Trabalhei lá 5 anos. E aí, eu fiz jornalismo. Sim. Eu saí de lá porque eu fui trabalhar na TV Integração, fazia comercial, fazia um monte de coisa e virei primeiro fui estagiária, depois virei repórter, depois apresentadora. Eu trabalhei lá de 2003 até 2013. E aí vim para Belo Horizonte porque eu me casei, me separei e eu não queria ficar lá porque você acaba que, sei lá, eu fiquei com medo de voltar, porque
Novas fases, você queria nova também fase. Foi meu único namorado na vida, então assim, porque eu era gordinha, feia pra cacete, só depois que eu consegui emagrecer, que eu consegui um namorado, foi meu único namorado. E eu falei, se bobear, eu fico aqui. Eu fui traída, eu falei, não quero voltar. Jamais. Falei, se bobear, eu fico aqui e ainda acabo voltando com ele. Então, me mudei fui pros Estados Unidos, passei uma experiência lá de 6 meses. E consegui emprego aqui em Belo Horizonte. Show e aí, de trabalhei bola. aqui mais 8 anos, aí saí. Já vão fazer 2 anos que eu saí da televisão. E agora tô aí na vida. Eu sou apresentadora, mas eu não apresento programa. Eu apresento eventos hoje. Entendi, é diferente. Entendi. Assim. Meio que saiu ali da TV, que era uma coisa fixa, né? Exato. E agora eu apresento eventos, apresento coisas. Eu gravo institucionais para empresa, gravo comercial. Empresto meu rosto para ser... Eu tenho contrato com 7 empresas. Então, eu vou lá um dia da semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, e gravo conteúdo para eles. Então, eu não gravo no meu Instagram. Às vezes, tipo, igual você tá falando aí de Instagram, às vezes eu fico... Ontem eu fiquei o dia inteiro sem postar. Sim. Porque eu esqueço, entendeu? Então, assim, eu tô vivendo... Eu empresto meu rosto para algumas empresas e vou fazendo isso. Fora isso, tem o Instagram, que de vez em quando... Acaba que isso deu pinga um dinheirinho ali, que é ótimo, excelente. E faço o evento, que é o que eu mais gosto. E agora, em dezembro, eu vou fazer minha primeira palestra paga, que eu vou receber para fazer. Tô super ansiosa, porque esse é o grande sonho da minha vida. Eu quero ser palestrante. Chique. E terminar meu livro, lançar meu livro, e quero viver disso. Espero que eu consiga, amém. Já estamos torcendo por você. Hoje você falou que você acaba emprestando o seu rosto e fazendo esses trabalhos sem ser uma coisa... mas eu esqueci o que eu queria contar. Aí quando eu... Desculpa, que eu falo muito. Não, pode. Mas aí quando eu tava lá na Sincal, que eu fui fazer jornalismo, meu chefe criou um programa para ajudar as pessoas para pagar o curso superior. Porque quando eu entrei, eu fiquei implorando para entrar. A hora que eu entrei, não pagava um salário mínimo. No primeiro mês você ganhava 70%, no segundo 80% e no terceiro um salário mínimo. E eu já estava ganhando um salário mínimo. No outro onde você estava. Na sala dele, eu chata que era, isso com 19 anos. Falei, então, olha só, esses 70 aí não pagam minhas contas. Porque eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar comida. Aí ele, você não é daqui não? Eu falei, não. Ele falou, você é a única funcionária que não é daqui. Então eu vou te dar uma ajuda de custo pra você pagar seu cursinho. Justo. E ele falou, e se você fizer vestibular, eu ajudo a pagar sua faculdade. Aí criou esse movimento incentivo pra galera fazer um estudo superior. Aí todo mundo lá ia ganhar também uma ajuda de custo. E eu achei super legal. Aí fiz jornalismo, ele falou, mas jornalismo? Não. Eu não vou contratar uma jornalista. Como que eu vou contratar uma jornalista? Eu não preciso de jornalista. Então, o seu curso eu não vou te ajudar a pagar. Mas ele me deu um aumento de salário, porque eu também era chata. E aí, 20 e tantos anos depois... Ano passado eu conheci o Sidney, que o Sidney é esposo da Paula, que não tá aqui, mas é por ele que eu tô aqui. E eu conheci ele porque eu fui gravar um comercial pra Sincal. E acabei virando esse rosto nas redes sociais da Sincal. Gente, e aí ironias do destino. Bati na porta dele e falei, então, você lembra, né? Que você não quis me ajudar a pagar meu curso, que você nunca ia contratar uma jornalista. Agora você contratou. Gente, eu tô chocada. Por essa eu não esperava. Gente, esse é o maior plot twist da história. E agora, até você já puxou um gancho que eu queria trazer muito com você. Essa questão do estudo do jornalismo. Por que você escolheu o jornalismo? Eu não escolhi. Você não escolheu? Ele escolheu. Eu nunca escolhi nada na minha vida. Eu sou de uma geração que não escolhe, você simplesmente aceita. Sim. É isso que você tem que fazer. Eu acho... as pessoas falam assim, essa geração de hoje começa um curso e faz outro. Fala, gente, não teve escolha, você tinha que fazer aquilo tinha que dar certo, porque se não der certo, você passa fome. Fica parecendo que a geração anterior é porque ela era muito objetiva. Que ela era boa. Não, é porque a gente não tinha escolha. Justo, a gente vivia num país que era juro em cima de juro, a gente não tinha condição de nada, ninguém tinha um carro bom, quase ninguém tinha uma casa própria. Então, assim, as coisas melhoraram muito nos últimos anos. Com certeza. Então, hoje as pessoas podem escolher. E eu acho isso louvável, porque a gente não tinha. Eu fiz vestibular na FADOM, que era a faculdade que tinha lá, e para direito. Sim. E aí passei. E aí fui fazer minha matrícula. Meu pai depositou o dinheiro para mim. E a minha mãe colocou meu histórico escolar no ônibus. E aí eu cheguei lá com os meus documentos e falei, então, meu histórico escolar vai vir amanhã, que a minha mãe colocou no ônibus, mas eu já trouxe o dinheiro, tudo bonitinho. Aí ela falou, Capial da Roça, né? Não pensou. Não é assim que funciona. Você tem que trazer o histórico hoje. Se você não fizer essa matrícula hoje, você vai perder. A gente vai colocar outra pessoa no lugar. Nossa. Aí eu comecei a chorar e fui embora para casa, triste. 3 meses depois, eles me ligaram e falaram, não vai precisar ter vestibular para marketing. Vem fazer seu curso, porque você passou em direito, mas você não concluiu sua matrícula. Aí eu falei, não quero doada, eu não quero, não. Eu quero prestar vestibular. E aí eu vi um outdoor com vestibular para o jornalismo. Falei, vou fazer esse. Aí falei, deu
27, eram 50 vagas, deu 27 inscrições Sim, e os sim. 27 passaram. Então era a mesma coisa se eu tivesse aceita de marketing. Já é lógica, né? Mas enfim, você quis provar pra você mesmo que você estava conquistando aquela vaga. Justo. Mas aí, tipo, foi a mesma coisa. E aí fiz jornalismo, passei, comecei a cursar jornalismo, continuando trabalhando nessa loja de material de construção. E aí no meu penúltimo período, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu já estava fazendo muitos comerciais lá em Divinópolis. Sim. Eu era garota festa da cerveja, não é da sua época, mas se tiver... Você falou que seu público é teen, né? Eu vou ficar seu mais público teen. não tem nem ideia do que é isso. Tem não, com certeza. Mas a galera de 35 a 45, 50 anos aqui de BH conhece que era a Festa Nacional da Cerveja. Não, mas tem muito público dessa idade assistindo a gente por causa da Paula dos nossos assuntos maternos. Então, assim, a Festa da Cerveja bombava em Divinópolis. Aí eu virei garota Fenacera. Eu gravava Minuto Fenacera. Aí eu aparecia na televisão. Foi a primeira vez que eu tive contato com televisão. E a galera que fez jornalismo com você nessa mesma época, teve essa mesma desenvoltura? Porque eu vejo que você é muito assim, né? E eu fico me perguntando, será que ela teve... Todo mundo era muito melhor que eu, porque era um menino que trabalhava na rádio há 50 anos e não tinha diploma. Porque foi o primeiro curso de jornalismo na cidade. Entendi. Era o âncora da Alterosa, por exemplo, que não tinha diploma, mas era âncora, porque não precisava de diploma. Entendi. Então, assim, a galera era toda melhor que eu. Tipo, Já meio que já tinha experiência e entraram pra fazer o curso, porque é aí que nasceu o curso. a maioria tinha emprego e a minoria não. E Entendi. tinha uns que continuaram na mesma área, fizeram o curso por fazer, mas esse era o meu caso. Eu falava assim, vou fazer esse curso por fazer, porque eu não vou conseguir emprego na área. Sim. Você nunca acha que você vai conseguir. Você fica achando que é uma coisa inalcançável, né? Você vê a galera na TV, principalmente na época, era o único acesso que você tinha. Você fala, pô, não vou estar na Tá tela muito um longe. dia. Tá muito mas longe. aí me convidaram, faz umas fotos aqui, aí fazia foto comigo, aí aparecia no outdoor. Comercial da Prefeitura de Nova Serrana. Aí fazia um comercial aqui. Aí os meus colegas falavam, você leva jeito. Você tem carinha de apresentadora. Eu falava, eu não gosto de ser apresentadora, eu sou repórter. Porque o repórter é mais inteligente, mais investigativo. Então eu não queria ser apresentadora. E depois eu fui descobrir que eu não tenho talento para ser repórter, eu sou apresentadora. Sabe? Cada um... Exato. E aí eu fico lembrando do Evandro lá da TV Alterosa. Antigamente ele falava, você tem cara de apresentadora, por que você não faz... Não, eu quero ser repórter. E foi muito mais difícil ser repórter. Sim, com certeza. Mas assim, apresentador também eram poucos, né? Sim, porque a maioria que entrava também era só pra reportagem. E aí eu terminei no último período que eu tava contando, eu pedi demissão lá da Sincal para poder fazer mais estágio. Só que não tinha estágio. A TV Fadom realmente nem existia, porque o laboratório estava em construção, era o primeiro curso, então nada andava. E aí a gente começou a gravar, essas produtoras que eu gravava comerciais, eram duas, ofereceram fazer, tipo, ministrar alguns pequenos cursos pra gente. Legal. E aí a gente alguma turma começou a fazer lá, e foram surgindo mais trabalhos, e eu comecei a gravar pra própria TV Integração, que é afiliada da Globo lá em Divinópolis. Legal, show de bola. Aí eu ia Começou pra Uberlândia, a expandir, gravar comercial pra eles. Eu fazia Mais Verão, Verão Cult, Verão Energia, que eram coisas que eles promoviam na cidade. Sim. Eventos de final de ano, Top of Mind. No interior tem muito disso, né? Tipo assim, eles têm meio que o ecossistemazinho deles ali. Tem. A própria emissora tem mais liberdade, então tem mais produtos. Sim. E aí eu comecei a fazer. E aí a própria emissora me convidou para fazer estágio lá. E aí eu tava no último período. E aí eu deixei, e essa história também é legal, para ver o tanto que a vida dá voltas. E aí eu deixei uma matéria para poder fazer mais um período de estágio. E aí eu fui fazer matrícula no final do ano, e aí cheguei lá para fazer matrícula. Não tinha 8º período. Porque teve um semestre que não teve vestibular. E eu comecei a chorar. Falei, e agora? Eu não tenho diploma, porque eu O curso era meio que incompleto e você não conseguia terminar. Porque eu deixei a matéria porque eu consegui o estágio, fiz 6 meses de estágio, aí tomei bomba de propósito para poder fazer a matrícula de novo e continuar fazendo estágio. Sim. E aí eu não consegui fazer matrícula de novo. Aí comecei a chorar, fiquei desesperada. Aí ela falou, vai lá no colegiado, porque às vezes eles conseguem resolver. Então aquela mesma faculdade, que há 4 anos não tinha aceitado eu entregar o meu histórico escolar no outro dia, deixou eu fazer um curso do 8º período no 7º. Entendeu? Então eu fiz uma matéria que não existia, eu ia lá pra fazer uma matéria que eu já tinha feito e valeu como se fosse O grande resumo é que as pessoas sempre podem fazer alguma coisa e depende ali da gente. vontade. Exatamente. Se você lutar, eu fui pro colegiado, falei, olha, aconteceu isso. Se eu não conseguir fazer essa matéria, eu vou perder meu estágio. E se eu perder meu estágio,
eu vou ficar desempregada, porque também eu não tenho diploma para conseguir um emprego. Exato. Naquela época dependia muito disso, né? Meio que inverteu, né? Porque hoje, principalmente aí falando das redes, dessa comunicação como um todo... Hoje não precisa do diploma. Não precisa do diploma. Mas antes, igual eu estava falando, quando começou o vestibular, quando teve jornalismo, não precisava também. Tanto é que os radialistas, os apresentadores, a maioria não tinha diploma lá de Divinópolis. Sim. Aí depois que veio o curso, aí começaram a exigir. Aí eu falei, tô ferrada. Tipo, o meu mundo caiu. Aí comecei lá no colegiado, eles falaram, não, você pode fazer o sétimo. Porque eu já tinha feito essa matéria. Não, você já estava praticamente formada, né? Você estava trabalhando, você estava no mercado de trabalho já, sendo chamada, sendo estágio. Então, tipo assim, é aquela coisa de pegar o papel, né? Como que isso era importante naquela época. Pra você poder galgar. Mas aí, enfim, terminou sua faculdade e foi lá pra emissora. Fui contratada. Eu já fazia estágio, né? Sim. Eu tava fazendo 1 ano e meio de estágio. Aí eu fui contratada e terminei meu curso. Sim. E aí, quando foi que você veio pra BH? E aí, eu fiquei lá até 2013. Aí, eu fui produtora, depois eu fui repórter, depois fui apresentadora de um programa que tinha de manhã e depois fui apresentadora do MGTV segunda edição. A minha vida era perfeita lá. Eu amava morar em Divinópolis, estava 100 quilômetros da minha cidade, dos meus pais. Eu acordava cedo no domingo, 1h30 eu estava na roça do meu pai. Então, minha vida era perfeitinha. Só que aí, meu ex-marido me traiu e a minha vida perfeitinha acabou. E aí eu falei, eu tenho que sair daqui. Aí eu fui para os Estados Unidos, passei uma experiência sensacional lá. Fiquei 6 meses lá. E quando eu voltei, eu falei, eu vou tentar emprego. São 5 globos que existem. Eu falei, eu vou tentar em uma das 5. Se eu não conseguir, eu achava que eu não ia conseguir, eu até nem queria conseguir. Eu vou voltar para os Estados Unidos, porque eu queria voltar para lá, mas eu queria um motivo. Sim. Se você não tentou, você volta. Mas se você tentou e não deu certo... Lá você não fazia nada da área do jornalismo? Fazia. Lá eu limpei casa, fui babá. Eu fui para fazer um curso na Universidade da Flórida de marketing. E aí eu terminei esse curso, aí comecei a trabalhar, mas até eu trabalhei na Macro Baby, que é até famosa. Muito famosa, loja de bebê. Mas antes de trabalhar na Macro Baby, eu limpei casa. Teve um dia que eu limpei 5 casas, fiquei 2 dias sem andar, porque eu limpei casa igual a gente limpa. Depois eu fui pegando jeito. Aqui no Brasil, se você ver a sujeirinha ali, você tá insatisfeito. Tirando televisão do lugar pra limpar atrás da televisão. Socorro. Abrindo a janela. Não abre janela lá. Você devia ter achado sebo de não sei quantos anos. Acho que eles falaram. E dizem que tem essa faxina lá. Só que essa faxina, na época que eu morava lá, dizem que era $150. Eu ganhava 30 para limpar a casa. Eu limpei 5 num dia para ganhar 150. Sim. E aí foi tenso, assim. Eu fiquei sem, andando com dor nas costas uns 2 meses. O cliente ficou satisfeito, eu tenho certeza. A moça também que me contratou, que né, eu não conhecia o cliente, eu fui sublocada. Sublocada, Então ela também ficou satisfeita. E aí limpei casa, fui babá, fazia unha, era péssima, mas eu insistia. E trabalhei numa empresa de desastre, que a casa, por exemplo, pegou fogo ou inundou, que era bem comum lá. E aí eu entrava na casa, eu mais 4 pessoas, a gente pegava os quadros, limpava tudo, embalava e guardava, depois vinha uma equipe, levava o sofá e vinha outra, reconstruía, a gente vinha e colocava no lugar. Mas eu trabalhei só 20 dias lá e consegui emprego na Macro Baby. Aí trabalhei o restante lá. E todo dia de folga, eu trabalhava numa TV que chamava Rede TV. Tem coisa minha no YouTube até hoje. Que eu fazia comercial lá em Orlando. Em inglês? Não, português. Em português. Não, gente, eu já ia falar, a Karina, eu tô aqui, ó, no tempo que ela contou a história dela, que eu achava que eu fazia muita coisa. Gente, ela foi apresentar em Orlando enquanto ela fazia faxina. Tem condição um negócio desse? Sem condição, gente. E aí eu nunca na minha vida eu tinha trabalhado com esporte. E aí eu tava lá na Macro Baby, teve Copa das Confederações e vários jogadores do Cruzeiro foram fazer uma temporada lá em Orlando nessa época. E foram no Macro Baby comprar. E aí eu vi aquele monte de jogador, achei legal, mas nunca passou pela minha cabeça que um dia eu trabalharia com esporte. Sim. E aí mandei mensagem, eu sabia que a Gislaine, que era a garota do tempo na época, estava grávida e ia sair de licença maternidade. A minha chefe aqui de Divinópolis me mandou, eu estou indo para Juiz de Fora. Dá seu jeito. Eu não quero que você fique em Divinópolis. Se você não conseguir uma vaga em BH, eu vou te levar para Juiz de Fora. Eu não queria ir para Juiz de Fora porque era muito longe do país. Exato. Aí eu falei, vou tentar. Aí mandei mensagem no Facebook pro diretor aqui de BH. Ele falou, vem aqui semana que vem que eu realmente estou precisando, vamos conversar. Eu falei, então semana que vem eu não posso, porque eu estou nos Estados Unidos. Mas começou ela, quem lembra da história da psicóloga? Falei, mas olha só, daqui 17 dias eu tô aí. Ele falou, então tá. Então vem que a gente conversa. E aí eu cheguei em Divinópolis e já vim direto. Aí ele falou, Aí a minha chefe falou, você fica uma semana lá, eu te deixo lá, ele vai te mandar trabalhar, você trabalha, e ele vai ver seu trabalho e acho que vai dar certo.
Aí ele falou, não tenho vaga fixa, minha vaga é temporária, porque ela vai tirar a licença maternidade, eu vou colocar outra repórter no lugar dela no tempo e tem essa vaga temporária da repórter. Sim. Você é apresentadora lá e eu vou te tirar e você vai ficar demitida daqui 7 meses? Eu falei, prefiro ficar demitida daqui 7 meses do que ficar sofrendo em Divinópolis, que eu separei, senão eu vou pedir conta. Aí você faz o quê? Eu sou boa. Fez aquela coisa ali toda, drama, né? Aí ele falou, vai lá no esporte, lá tem uma vaga definitiva, porque fulano saiu, que fulano não sei o quê, vai lá. Aí eu encontrei o diretor de esporte no almoço. Ironias do destino. Aí eu falei, então, aqui eu fiquei sabendo que você tem uma vaga, eu ssou de Divinópolis, sou apresentadora lá, mas tô querendo vir pra cá. Ele, que bom, a gente tá precisando muito de mulher no esporte. Você gosta muito de futebol? Eu falei, não. Ele falou, você entende bastante? Eu falei, não. Ele falou, você já cobriu futebol? Eu falei, não. Ele falou, então você é muito cara de pau de me pedir uma vaga. Eu falei, deixa eu fazer um teste. Por favor. Ele deixou, eu tava de bota, porque eu tava cobrindo, eu vim de Divinópolis, não sabia que eu ia fazer coisa com de futebol. Certeza, com certeza. Não usava tênis. E aí eu tava com bota, que eu tava cobrindo a época da exposição Manga Larga. Sim. Um negócio bem, bem rural. E aí eu cheguei lá na cidade do Galo de bota, ficou todo mundo me olhando. E eu falei, me explica quem são os jogadores. Aqui é um campo, eu sei que é um campo de futebol. Eu conheço as regras do futebol, eu até conheço bem, porque eu jogo rachão. Meu pai tem 71 anos e joga até hoje, então de regra eu conheço. Sabe assim, não é que, você não gosta de futebol. Não, eu gostava de acompanhar o meu pai. Eu era de acompanhar no estádio. Mas os times, Atlético e Cruzeiro, eu não conhecia bem. Então, assim, eu não conhecia aquele mundo que o esporte cobria. Aquele detalhe, né, que às vezes eles iriam exigir. Mas aí eu falei, me explica quem são os jogadores e tal. Mas eu sabia que era o zagueiro. Eu sabia até sobre linha da bola, sabe? O jogo em si eu sabia, mas eu não conhecia o time. Aí me explicaram, eu falei, beleza, fiz. Eles me botaram no ar. Aí eu falei, é um bom sinal. Era gravado? Era gravado. Ah, tá. Era gravado. Eu falei, gente, se fosse ao vivo, eu falo um negócio, você traz a coroa aqui pra Karine, não tem condição um negócio desse não. Era gravado. Aí todo mundo me ajudou, os radialistas que estavam lá, o menino que trabalhava aqui já me ajudou. E aí eu escrevi o texto, gravei, ele colocou no ar e na outra semana me contrataram. E aí trabalhei lá 8 anos. Gente, então, tipo assim, igual eu falei, nunca escolhi. O que apareceu, eu dou a minha cara e faço. Sim. Porque a vida é assim, sabe? Não, mas você não tem talento pra coisa, mas você não aprendeu, você não é especialista. Eu falei, a gente não é especialista em nada nessa vida. Tudo você pode aprender. Só nessa fala sua aí, você já deu um coro em todo mundo que tá assistindo a gente, porque é exatamente isso. A gente fala muito disso aqui, né? Tipo assim, principalmente voltado para mulheres, mas para todas as faixas etárias, da gente correr atrás daquilo que a gente quer, entendeu? Tipo assim, se a gente não sai do lugar, não dá um start, ninguém vai fazer isso pela gente. E na grande maioria das vezes você fica parada ali em inércia, né? Achando que vai cair do céu alguma coisa, a profissão, o trabalho, ou enfim, as oportunidades da vida. Você trabalhou 8 anos numa área que você não tinha nem noção de como que funcionava. Mas igual antes também de trabalhar com jornalismo, também não tinha noção de como funcionava. Exato, sim. Antes de trabalhar com departamento pessoal, eu não tinha noção nenhuma. Antes de vender, eu não tinha noção nenhuma. Antes de fazer unha, eu também não tinha noção nenhuma. Depois você teve noção de tudo. Você vai aprendendo. Às vezes as pessoas falam assim, mas esse é o meu maior sonho. E aí as coisas não acontecem. Eu falo, você já fez rifa para realizar seu sonho? Aí eles falam, não. Eu falei, pois é, porque o meu maior sonho da minha vida, eu fui gordinha minha adolescência inteira. Sim. E aí, quando eu emagreci, eu tirei meio quilo de peito de cada lado. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi essa cirurgia. Mas eu fiz rifa pra realizar meu sonho. Exato. E vendi a rifa, essa rifa aqui é porque eu tô, entendeu? Eu ganhei um celular e vou operar, vou fazer plástica. Porque quando você quer realmente... Dá cara a tapa. Você dá cara a tapa, exatamente. Você luta por aquilo que você quer e por aquilo que você acredita. E você vê que esse é um grande diferencial das pessoas que crescem na vida, né? Tipo assim, que no bastidor, às vezes, não é todo mundo... Por exemplo, às vezes a pessoa não tinha acesso à sua história e ficava imaginando, ela deve ter feito isso por causa daquilo. Foi fácil. Porque foi fácil, porque assim, porque assado. E aí, quando você vê o por trás das câmeras, você vê que o buraco é muito mais embaixo. Então, eu vejo que isso é uma característica das pessoas que às vezes, se destacam dentre as demais, né? E aí, acaba virando, por que fulana fez? Por que fulana conseguiu? Vocês estão vendo, gente? É porque é muito trampo pra você fazer o que você quer. É muito trabalho e vocês têm que parar de enrolação. Ó, já fez rifa, já correu atrás, já mandou currículo, participou de um negócio, começou numa área que ela nem sabia se ela tinha expertise ou não. Então, eu sou muito desse time. E aí, desenvolvendo. Você ficou ali no futebol, era Cruzeiro e Atlético. Praticamente, 100%. 100%. Então, cobria os jogos, cobria todas essas coisas. Narrava não, né? Não, narrava não. Ah, tá. Sempre ali os ocorridos. E aí você tava num universo 100% masculino, né? Como que era isso? Como funcionava? Como você lidava com isso? Porque a gente já sabe, né? Tipo assim, a galera de casa, quem conhece a história ou não, né? Daquele ocorrido, que tem muito nas mídias da história como um todo. E a gente fala muito aqui sobre essa coisa de nós mulheres vestimos a camisa, né? A gente chegar onde a gente tá e a gente
impor respeito, a gente exigir respeito e a gente saber lidar com essas situações. Se estiver ok pra você, se puder falar um pouquinho aí pra gente de como foi toda essa situação pra você, se portar, né, se defender. No começo, você até falou essa palavra aí que é bem pontual. Me defender foi muito difícil. Porque eu não sabia como era o universo que, apesar de tudo, eu sou uma menina que... menina... Menina sim, gente. Não, o que é isso? Para com isso. Se você não tivesse colocado a sua idade na bio, nunca na minha vida eu ia chutar que você tinha 43 anos. Mas eu sou uma mulher, assim, que eu furo parede, sabe? Assim, eu tenho minha caixa de ferramenta, é mais organizada do que a minha bolsa de maquiagem, que eu gosto. Legal. Eu falo assim, que eu sempre quis ser a menina do papai. Porque eu não queria ser a menina da mamãe. Porque a menina da mamãe sofre. Porque eu via meu pai... com os amigos jogando baralho e tomando cerveja, e a minha mãe com as mulheres na cozinha cozinhando. Eu não queria ser aquela que cozinhava, eu queria que tomava cerveja e jogava baralho. Então eu aprendi a jogar baralho. Demais. Eu quero consertar a enceradeira, eu sabia consertar a enceradeira. Todas as tomadas da minha casa que eu moro hoje foi eu que troquei. Eu troco lâmpada, porque eu quero fazer o que faz a pessoa mais feliz. Porque a gente aprende que o que o homem faz é melhor. E às vezes... como se depender do que ele faz, né? Pra arrumar algum tal do marido de aluguel, essa mão de obra que a gente acha que não tem capacidade. E durante muito tempo, é como se eu também desvalorizasse as coisas das mulheres internamente, porque parecia, da forma que eu aprendi, parecia que era pior. Uma coisa ruim. Hoje eu entendo e eu sei que a parte da minha mãe ter reclamado foi muito importante, porque minha mãe reclamava muito. Isso foi muito importante porque essas mulheres que reclamaram mudaram a forma que a gente faz hoje. Entendeu? Eu não fico... A minha mãe é da faxina, adoro uma panela areada, vê lá, eu não passo nem roupa, eu molho assim, se for de linho então eu molho e aí bato no peito, pronto, a hora que eu saio de casa já passou, camisa de malha, penduro no cabide, a hora que eu saio de casa já tá pronto. Então, sim. Por eu ter sido criada assim, por ter uma casca, eu tentei enfrentar primeiro como se não me afetasse. Eu lembro da minha primeira semana na Toca da Raposa, as meninas, aí, Karina, você conhece Belo Horizonte? Aí tinha um grupinho, fizeram uma rodinha, tinha eu, outra menina e só homens. Aí me perguntando o que eu já tinha feito, perguntando da minha vida, contando. Aí eu falei, eu conheço pouco Belo Horizonte, eu já vim aqui em alguns casamentos, aí conheço o Mexido, que tinha um Mexido na Afonso Pena, ali em frente a um bar alemão, que adorava vinho, não é da sua época? Eu tentando entender o que ela falou, né? Mexido, sim. E aí eu gostava de ir lá e tal, porque depois do casamento você sempre vai para um lugar comer. Exato. E eu sou da roça, não quero comer sanduíche, eu queria ir no Mexido. Sim. E aí a gente ia lá. E aí eles falaram, teve um cara que falou assim, mas o lugar ideal para você comer fica um pouquinho mais em cima. Lá tem uma lasanha que é maravilhosa, é a sua cara. E aí um outro riu e falou assim, fulano, não precisa ofender ela, assim, você nem conhece ela. Eu não entendi nada. Eu falei, por que tá me ofendendo? Ele falou, porque ele tá falando da lasanha das putas. Entendeu? Porque naquele momento ele quis dizer, mulher que tá aqui, é porque ela quer arrumar um jogador pra casar, pra engravidar. E às vezes até amigos que eu criei, que eu convivia, falavam comigo assim, aproveita que você tá nesse meio, vê se engravida de alguém, porque você faz seu pé de meia e você facilita a sua vida. Sim, sabe, assim, eram coisas que eu ouvia e eu dava uma risadinha e falava, ok, tá tudo bem. E falava com a boca cheia, né? Como se estivesse te dando um conselho bacana. E aí teve um dia que eu falei pra eu falei, mas é isso que você deseja pra sua filha? Falta pouco, ela tá lá com 8 anos, daqui 10 anos, você já oferece pra ela, quem sabe? Você já até apresenta alguém pra ela e ela faz a vida dela. Aí a pessoa se coloca num lugar e pensa um pouco. Mas assim, as pessoas te ofendem gratuitamente. Se alguém te elogia e fala, tá querendo te pegar, tá querendo te pegar. Com certeza. Se um jogador falasse alguma coisa comigo, porque pra Karina fala. Então, isso virou rotina. Aí no começo, não me afetava. E você tava num ambiente que isso é muito usual, né? Você tava ali nessa vivência do futebol, e vamos colocar anos atrás, era latente, era escancarado. E no começo, eu fazia... não tô vendo, não tá acontecendo. Só que quando o meu chefe começou a fazer esse tipo de piadinha e me prejudicar, sabe? Não me deixar trabalhar e diminuir o meu trabalho, aí isso começou a me doer. E aí eu ficava, uma coisa é a pessoa elogiar, falar que você é bonita, isso ok. Se um jogador me cantasse, pra mim ok, isso não é assédio. É cantada. Cantada a gente recebe em qualquer ambiente. Que bom que você me achou bonita. Ok. E respondia numa boa e tirava aquilo de letra. Mas a partir do momento que ele diminuía meu trabalho, porque eu era mulher, ou porque eu era bonita, ou porque eu conquistava alguma coisa, já teve dia de eu ficar de joelho, eu lembro direitinho, lá no estádio, pedindo pro
pro massagista deixar eu entrevistar um jogador que eu queria que ele batesse falta. E ele falava, não pode, porque ele não pode bater falta depois do jogo. Eu falei, pelo amor de Deus, que eu não tenho matéria amanhã. E ele deixava, aí eu ligava pro gerente do estádio para poder conseguir as coisas. Na dificuldade, na insistência, que eu sou boa nisso. Já vimos, né? Nós já vimos que isso é com ela mesmo. Já teve dia no aeroporto, o jogador, tipo, não tinha nada, não consegui nada. E eu falava, não tem matéria. Aí eu vi um jogador saindo, correndo no carro, eu entrava dentro do carro, junto com o jogador. Ele, Karina, o que você tá fazendo aqui? Aí eu ficava com o cinegrafista, entra. Aí ele, Karina, eu falei, por favor, deixa eu pegar 10 minutos de carona com você me responde 3 perguntas e eu te deixo em paz. Ele, Karina, falei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí eu, entra, Fabiana. Aí ele, Karina, você tá invadindo meu carro. Eu, por favor. Aí ele vai. Aí andava, tipo, eu fazia uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Coisa que você suava pra fazer. E era algo que ninguém tinha feito. Ninguém nunca tinha entrevistado um jogador dentro do carro, entendeu? Dentro do carro dele. Aí eu conseguia, sabe assim? E aí, uma exclusiva que ninguém nunca tinha conseguido. E aí eles falavam, porque a Karina, né? Aí o meu chefe falava, a Karina oferece o que vocês não oferecem. A Karina tem o que ela não tem. E aquilo começou a me incomodar, entendeu? E eu não entendia como. E aí eu criei 2 quadros. Você começou a se sentir insultada, né? Porque, contando aqui hoje, não precisou nem de você contar a história da insistência aí do carro, mas toda a sua trajetória, você já viu que é tudo muito... É luta. Eu vou conseguir, eu quero e eu vou conseguir. Eu tinha uma meta, assim, que eu saía de casa. Eu saía da TV lá em Divinópolis pra fazer, por exemplo, quem tinha... era matéria de dengue. Tinha que achar alguém que tinha larvinha lá pra mostrar. Aí saía eu e o João Mendes. Aí o João Mendes falava, que pauta foi... E lógico que a minha chefe botava essa pauta pra mim. Sim. E aí ele falava, Karina do céu, a gente vai... Eu falei, vai. Aí a gente ia com a gente, eu falava, 10 casas. Se a gente conseguir 10 casas com sim pra entrar... a gente vai embora. Se não conseguir, tipo, eu desisto. Ele, então tá. 10 você desiste. Eu falei, mas é 10 que deixarem a gente entrar. Porque se chega na casa da pessoa, a gente chega e fala, não autoriza entrar. E às vezes ela achou uma larvinha lá. Exato. E aí, na outra, batia, ela falava, não, pode entrar. Aí não achou nada. E aí tentava. Aí, quem tem a larva não quer que você entre. E aí a gente conseguia. Aí eu ia de novo, preciso de alguém com nome no SPC. Aí ele falava, meu Deus. Aí parava todo mundo na rua. Aí eu conseguia alguém com nome no SPC. E eu falava, não acredito. Sabe assim, tudo que você acha que ninguém vai conseguir. Sim. Mas entendeu? É insistência. Se você tentar, vai ter alguém que vai falar. Com certeza. Mas se você não tentar e vai falar, não, isso é difícil demais, vou fazer de outra forma. E até a forma como você aborda a pessoa, entendeu? Tipo assim, do jeito que você chega na pessoa, aliás, você vai pegar ela você vai ter um dinamismo tão forte que você vai tirar dela uma coisa que, se ela pensasse um pouco mais, ela não falaria. E eu lembro, assim, de valores, assim, que eu falo que morar nos Estados Unidos também me ajudou muito a saber quem eu sou, de ter os meus valores. E eu lembro que quando eu cheguei, que eu era estagiária, a gente foi fazer uma matéria de aposta de Mega Sena. E aí foi no sábado, a lotérica vazia. Aí eu falei, não dá pra fazer, Geleia, vamos embora. Ele falou, peraí que eu vou filmar. Eu falei, não, Geleia, não tem imagem, não tem por que colocar isso, nem... Porque a gente chama de... às vezes uma lapada, que você só coloca imagem e o apresentador fala. Falei, não, nem isso dá pra fazer. Não. Ele falou, não, é pra provar que não tem ninguém. Falei, não. Sim. Se a minha chefe não acreditar na minha palavra, eu não mereço estar lá. Entendeu? Não vai filmar nada. Eu cheguei lá e falei, não tinha ninguém. Aí todo mundo perguntou, e não filmou? Eu falei, não, eu tô falando que não tem ninguém. Então me manda embora. Entendi. Porque se eu não, entendeu? Se eu não sirvo, se a minha voz não serve, eu não tem por que eu estar aqui. Então, isso eu sempre mantive comigo, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa que o que eu falo tem valor. Eu não falo mentira, não. Eu lembro que uma única vez que eu achava que meu pai tinha achado que eu tinha mentido. Eu sou de Pains, que é perto de Santo Hilário. Quem conhece ali, eu pulei da ponte. Eu tinha 17 anos. E eu pulei da ponte de Santo Hilário e liguei pro meu pai. Falei, pai, pulei da ponte de Santo Hilário. Ele não pulou. Não pula, porque ela morre, gente. Não pula, tá proibido de pular na ponte. E eu fiquei com isso um tempão. Aí passou um tempo, eu falei, pai, eu preciso te contar uma coisa. Ele, o quê? Eu pulei da ponte de Santo Hilário. Ele falou, tô careca de saber. Já sabia. E eu achava que era um segredo, entendeu? Porque eu não tenho segredo. Não tem nada que você me perguntar que eu falo assim, não, isso é uma coisa que eu fiz de errado. Não, se eu fiz de errado, eu aprendi, eu não aprendi, eu vou vivendo, entendeu? Exato. E aí, como você começou a ser julgada de você tá tomando atitudes pra conseguir coisas que, na verdade, não condizia com o que você realmente fazia? Começou a me ofender. E aí, principalmente quando eu comecei a fazer coisas com a galera, que não era o tradicional do futebol, que eu saí até parei de cobrir um pouco os clubes e comecei a fazer repercussão com a galera. E aí, isso me deu muita popularidade. E isso incomodou. Então, e aí, a partir disso, as coisas foram piorando muito. E aí, eu cheguei no meu chefe, num outro chefe, e falei aqui, vamos fazer disso uma coisa ao vivo? Ele falou, ao vivo é muito perigoso, que as pessoas vão xingar, as pessoas vão falar de política. Vamos fazer ao vivo, vai dar certo. E aí, a gente fez ao vivo e foi o quadro de É na Praça, que foi muito bom. E aí, o meu chefe falava, isso é uma porcaria. Aí você grita no ar, isso é ruim, as chamadas são ruins, isso tá errado.
E aí ele foi me minando, entendeu? Me minando. E aí teve Copa do Mundo nesse ano. E eu fui convidada para ficar uma semana lá antes da Copa do Mundo, porque eu tinha 2 férias vencidas e eu não podia ficar mais. E aí e ele falou, por que você vai? Aí eu falei, porque né, meu chefe falou pra eu ir e tal. Ele falou, você tá com fama de bonita e os chefes do Rio estão querendo te conhecer. Porque eu vou trabalhar, fulano vai trabalhar, ciclano vai trabalhar, você vai ficar lá uma semana sem fazer nada? Isso não justifica. Aí eu fui no meu outro chefe e falei que eu não quero ir mais, porque não tem por que eu ir. Exato. O que eu vou se ficar... tá sendo interpretado dessa forma, eu fui convidada, Aí ele como falou, é que é? não, você vai, você como é que é? Ele falou, soldado no quartel, você pede pra trabalhar, você se esforça. E eu fui... E aí eu ia no mesmo voo com esse chefe e eu falei, não vou com ele, eu vou de ônibus. Aí a gente chegou, tinha uma mesma reunião e aí nós 2 na sala. E o chefe do Rio elogiou pra caramba. Aí ele falou, a Karina faz sucesso mesmo, ela é pedida em casamento no Instagram. Porque do jeito que a Karina faz, sabe assim? Aí ele foi na reunião me desvalorizando. Acabou a reunião e ele falou, se fosse o fulano, essa reunião teria durado 5 minutos. Você, de vestido, aqui na reunião, durou 45 minutos. Eu fui pro banheiro e eu fiquei trancada 3 horas. Machismo começou a escorrer pelos poros, né? Eu não conseguia sair, eu não conseguia, sabe? Eu ia assistir alguma coisa, eu ficava sentada no chão, no escuro, escondida. Eu não queria que ninguém me visse. No segundo dia que eu tava lá, eu postei uma foto com saudade de casa. Eu lembro que uma amiga minha me ligou e falou, que isso? Não era pra estar legal aí? Eu falei, não tá legal. Entendi. Tá ruim. Você começou a se sentir oprimida com aquilo. E aí, foi quando eu resolvi fazer uma denúncia. E quando eu resolvi que eu fiz a denúncia, eu comecei a contar todas as coisas que aconteceram. E ela falou assim pra mim, isso não é... Ele não tá pegando no seu pé, isso é assédio. O que você tá sofrendo é assédio. É uma violência. E aí tudo mudou, porque aí eu comecei a tratar ele diferente, toda a força que eu tenho, e aí eu botei pra fora. Eu falei, aí tá errado. E aí eu não comecei a aceitar mais. Aí ele falava uma coisa comigo que eu não aceitava, e aí eu comecei a me posicionar, e eu comecei a brigar pelos meus direitos, e aí eu fiz denúncia, aí me boicotaram, me tiraram de horário, e aí eu denunciava mais ainda, e aí as coisas foram só piorando pra mim. Né, no seu universo profissional ali, né? Mas assim, às vezes eu queria fazer uma matéria, 6 horas da tarde eu recebi uma mensagem, falava, não tem cinegrafista pra você. Às vezes eu propunha um quadro diferente, com umas coisas diferentes, não tinha ninguém pra editar, eu tinha que entrar eu mesma na ilha e editar. Não ficava perfeito, mas eu fazia. Eu fazia. É lógico. Você tem dúvida que eu fazia? Jamais, nunca. Às vezes tinha dia que eu chegava 3h30 da manhã, porque eles colocavam 2 jogos, tinha 2 jogos no mesmo horário, e eles não colocavam ninguém pra poder, como a gente fala, decupar, para poder decupar um dos jogos. Então eu sabia que eu ia chegar lá e iam estar as páginas em branco dos 2 jogos. Não tem como eu assistir 2 jogos. E eu tinha que comentar dos 2 jogos. Então eu chegava 3h30 para poder assistir um jogo e não passar vergonha ao vivo. Entendeu? Então, assim, eu fui... Você foi vencendo os obstáculos, ainda mais depois que você... Tipo assim, né, falando muito aí dessa coragem de verbalizar, igual você falou, de denunciar, de falar, né? A gente pauta isso muito aqui. Quando você viu que esse sentimento de falar, de contar, era algo positivo, isso te deu força, né? Você viu que, na verdade, você estava lutando contra uma violência mesmo, né? Uma violência, por mais que seja verbal ou de oprimir, né? Que te prejudicava no mercado de trabalho e na sua vida como mulher. E logo aquela sensação que você não queria quando você era nova, quando você via, né? Aquela diferença entre os homens e as mulheres. Como os homens pareciam ter mais poder e liberdade e como as mulheres pareciam... Mudança de percepção chave na minha vida. Tipo assim, as mulheres pareciam uma coisa mais submissa e sempre naquela coisa da mão de obra, e o homem ele tinha mais fala, mais diversão. Então, meio que essa lembrança, né, do porquê desse comportamento. E, enfim, eu admiro muito, né, já de primeira mão, essa coisa de falar. Eu não sei qual foi a época exata disso, foi... a data desse ocorrido? Do ocorrido foi mais ou menos de 2017 até 2019. Isso. Eu tô perguntando porque essa pauta da mulher não era algo que era tão aquecido como hoje nas redes sociais, né? Hoje a gente dá a mão uma pra outra nesse sentido. Mas eu lembro que eu postei um vídeo chorando um dia, e aí meu chefe, o outro chefe que era o bom, ele falou, apaga isso, porque você não pode. Não pode. Tipo, você representa uma emissora. Sim. Você não pode. Eu falei, mas eu não falei nada. Eu não falei nome de ninguém, eu não falei nada. Ele falou, mas você não pode. Eu falei, não vou apagar. E não apaguei, tá lá até hoje. Não, jamais. 2019, jamais. Não apago. Porque aí eu já sabia a força que eu tinha. E essa força não veio de fora, foi de uma palavra que ela falou. Isso é assédio. Eu falei, não, assédio eu não tolero. Entendeu?
Entendeu? Assédio não. Sim. Uma coisa... Qualquer outra coisa, se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, ou se eu tivesse, né, enfim... Porque às vezes a gente se culpa, Com certeza. A gente fala, não, eu que tô fazendo errado, eu vou mudar. Eu tô sendo exagerada, eu tô sendo muito pra frente. Ou eu tô fazendo mimimi, né? Exato. Quem tá errado é ele. Aquele momento, sabe assim, algo se abriu na minha cabeça, eu falei, não, eu tô correta, eu sei quem eu sou, eu sei dos meus valores, então assim, eu não tô fazendo nada de errado. Então eu não posso me punir. Se o outro quer me punir, ok, é direito dele, ele é meu chefe, ele pode me punir 24 horas por dia. Agora, eu permitir, aí não. Então eu fiz de tudo pra me blindar. E eu conseguia. Era com muita dificuldade. Exato, mas eu conseguia. com certeza. Nessa época que você trouxe aquilo ali pra rede social, é 2019? Não, aí quando eu postei o vídeo foi quando eu saí, quando eu fui demitida. Aí foi nós estamos em 2022, né? 2. Então foi 2021, foi janeiro de 2021. Não, então eu já ia perguntar como é que tinha sido, né? Achei que tinha sido um pouco antes. Você já deve ter sido abraçada e apoiada, então já era uma coisa mais. Não, eu lembro desse chefe falar assim, porque esse quadro que era o Dia na Praça, eu ligava para as pessoas, eu produzia tudo. Então eu ia num dia antes. Era um dia antes, não. E na segunda-feira, por exemplo, era no sábado. Aí eu conheci o lugar e a gente não tinha estrutura, porque foi eu que criei, então não tinha verba. Sim. Aí eu ia, por exemplo, na padaria mais perto e falava assim, olha, se eu precisar, eu posso usar seu banheiro. Olha, quanto que é a água? Se às vezes algum cinegrafista pode vir aqui comprar correndo, eu posso te pagar no final. Ele pode. Aí eu ia nas casas, convidava todo mundo e falava, quem que vende picolé? E aí eu tirava foto, ele falava, tem uma escolinha de futebol nesse bairro, você pode gravar um vídeo? Aí eu gravava vídeo pra todo mundo, entendeu? Eu sou produtora, então assim, eu produzia o negócio. Com certeza. Aí lotava. O máximo. E aí ele falava assim pra mim, você acha que as pessoas estão lá por causa de você? Não, é por causa do que você representa. Pode colocar um boneco lá que as pessoas vão falar, mas eu tenho que fazer. Ele não precisa. É só fazer uma chamada aqui, não precisa fazer esse trabalho que você faz. Você não precisa fazer isso, você não precisa ficar... Eu falei, mas eu gosto. Ele falou, mas isso é o produtor que faz. Eu falei, mas é muito diferente se eu for. É meu, é uma ideia minha, eu tô fazendo. E eu gosto desse contato com as pessoas. E aí, tipo, ele, não quero que você vá, porque eu acho que você tá se expondo, você é só pra ler TP. Aí eu falava, não, eu não sou pra ler TP. E aí eu continuava indo, entendeu? Sim. Mas era, tipo, aí eu tinha que ir no outro chefe, que era o diretor, e falava, posso ir? Ele falava, pode. Aí ele fala, não, é porque ele tá só querendo te proteger, porque ele eu falei, não, eu sabia que não era. Você começou a vestir a camisa, você começou a ver que tudo era importunação, no fim das contas, querendo te perturbar e tirar sua paz, e usando a sua feminilidade pra isso. Exato. Porque, tipo, né, então... E aí eu continuava, e aí eu conseguia as coisas. E ele falava pra mim assim, porque aí não pode... às vezes acabava o programa, um dia eu subi no cangote como que chama, gente? Do segurança. E no meio da galera, a galera juntou toda, eu liberava a galera. Ele não pode, porque isso aí cai um equipamento, alguém morre. Eu falava... Porque esse povo do interior, esse povo não sabe se comportar, porque eu sou do interior. Exato. Entendeu? Porque esse povo aí, esse povo assim, isso é igual índio, isso não tem educação, não tem cultura, isso não tem escolaridade. Gente. Esse povo do interior era comigo que ele tava falando. Sim, exato. Então, mas eu me entendo com eles, porque a gente é igualzinho. Preocupa não que eles não vão machucar. E não vão querer, vai dar tudo certo. Mas era toda semana, era muito difícil. E ele sempre pregava pra mim assim, olha, você vai ser convidado pra um evento, não é você que tá indo, não. É a empresa que tá indo, eles só estão usando você. E depois que eu saí, você falou de ser abraçada, meus seguidores cresceram muito mais do que quando eu tava lá. Antes eu fazia 3, 4 eventos por ano, hoje eu faço 30 eventos por ano. Então, assim, ninguém virou as costas pra mim. Pelo contrário. Com toda certeza. Às vezes semana passada eu fui numa clínica de fisioterapia, conhecer um casal, porque eles queriam me conhecer, levaram flores pra mim, chocolate, porque eles gostam de mim. Com toda então, assim, certeza. A maioria, tudo bem, a maioria não precisa gostar de mim, mas que tem gente de verdade que gosta de mim, tem. Com eu certeza. recebo mensagens assim todos os dias. E não só pela pessoa que você é, mas por admirar o ato e a coragem, que eu acho que hoje é isso. Tipo assim, hoje quando uma mulher, ela consegue reconhecer que ela não tá recebendo o respeito que ela merece e ela tem a coragem de se posicionar, porque a gente muitas das vezes acha que isso só deve acontecer quando você toma um soco na cara, né? Aí eu tenho que falar, eu tô sangrando, eu tô roxa. Mas não, a gente esquece que tem várias coisinhas ali no dia a dia que nos ferem enquanto mulher e que você tem que ter coragem de falar, né? E não foram só mulheres, eu recebi muitas mensagens de homens falando, olha, passo por isso no meu trabalho, passo por isso na minha família, passo por isso em casa. Exato, e mulheres também, exato. trabalho em mineradora e a vida inteira.
Isso aconteceu comigo, foram muitas pessoas que se identificaram. Não, a gente já conversou aqui com várias profissionais, né? Tipo assim, delegadas, policiais, mulheres que hoje atuam como referências em profissões julgadas como masculina, né? Eu sinto que hoje isso já tá se desvencilhando, né? A gente evita de falar, profissão é de homem, profissão é de mulher. A gente já sabe que hoje tudo pode ser ocupado por qualquer tipo de pessoa que tem talento e vontade de estar ali. Mas elas contam casos exatamente assim, né? Tipo, como não todos, não generalizando, né? Porque fica parecendo que a gente sempre tá falando mal do homem, né? Mas sempre como tem aquela pessoa que ainda não conseguiu evoluir no quesito mental, né? E trata como brincadeirinha, eu tô sendo gente boa, Só que não, ele tá sendo sem noção, você tá sendo sem respeito, você está agredindo verbalmente alguém. E às vezes acontece o contrário, às vezes tem mulheres também que se colocam nesse lugar, porque às vezes a mulher conseguiu um cargo importante e ela acha que ela precisa ser parecida com o que ela pensa que o homem faz, e ela faz exatamente aquilo que é contrário a tudo que ela acreditou a vida inteira, que ela batalhou pra estar lá. Que ela tem que virar um homem porque ela tá ocupando um cargo de homem. E não quer dizer que é um homem, porque não quer dizer que o homem também é escroto. Exato, é a posição. Sim. Eu acho que é um pensamento machista, um comportamento machista. O comportamento Exato. E eu lembro desse meu chefe, às vezes, quando a gente chegou pra conversar, ele falou, mas eu sou orientado pra ser assim. Eu falei, não, você pode ser orientado para pegar no pé, você pode ser orientado, mas esse comportamento seu, isso é errado. Exato. É o jeito que você me trata, é errado. Exato. Isso não é possível que você não consegue entender. O mais errado que eu acho são as insinuações, sabe? Não, já teve dia de eu chegar, por exemplo, tossindo, e ele falar, tem uma pena de você. Aí eu, por quê? Ele falou, porque você não tem ninguém para cuidar de você, você é uma pessoa abandonada, você não mora com seus pais, sabe assim? Pra que ele tem que falar isso? Só porque eu tô tossindo? Sabe, assim? Exato. Porque eu tô rindo demais. Ele fala, você parece uma idiota que você não tá vendo o que tá acontecendo. Por que você tá rindo? Você tá feliz hoje? Hoje é um dia péssimo. Sabe, assim, às vezes ele perguntava, alguém viu o jogo ontem? Quanto que ficou? E eu falava, 2-1, gol de não sei quem. Ele falou, alguém? Eu preciso de alguém. Era desse jeito. Socorro! Era desse gente, nível. parecendo adolescente. Criança. Chocada, não, por essa eu não esperava. Por essa eu não assim, na redação, na frente de todo mundo. E aí eu, tipo, sabe, aí seu dia acaba. Não, com certeza. Aí você se fala, sente um cocô, né? Você fala, não. E às vezes teve um dia de um jogo de basquete que eu fiquei assistindo até de madrugada e ele perguntou o resultado. Eu sabia o resultado, falei o resultado que ele ficava escrevendo e aí eu falei o resultado. E aí ele foi e falou, fulano, olha aí pra mim quanto que ficou o jogo de basquete. E ele assim, não, vocês não conversavam? Conversava. Mas ele fazia isso de propósito. Não e não tem outra explicação. Eu já ia mudar de assunto aqui, mas antes, qual o conselho que você dá para uma mulher que identifica que está sofrendo esse tipo de coisa, sabe? Não um ataque, às vezes, que é um soco na sua cara, mas uma coisa sutil, que te machuca, que te desrespeita em público. Qual o conselho que você dá para uma atitude, né? Às vezes eu sinto que é aquela coisa da repressão, você fica com medo, você não sabe nem identificar se aquilo é ou não uma violência. Qual seria um conselho? Quando eu gravei o vídeo, eu falei para as pessoas não se calarem, para poder falar, não ter medo de falar. Então, assim, fala que isso é libertador. Falar, eu consegui apoio, sabe? Eu consegui colo. Você conseguiu crítica? Claro. Com certeza. Mas se eu tivesse ficado calada, eu teria sido criticada da mesma forma. Então, assim, eu não arrependo hora nenhuma, mas principalmente não se culpe. Porque a gente se culpa. A gente acha que a gente é errado, a gente acha que a culpa é nossa, a gente acha que a gente é o problema da humanidade. A mulher, só por ser mulher, a gente se culpa muito. Então, assim, falar sem medo. E não se culpar, porque a culpa não é nossa. Se você se conhece, você sabe seus valores, se lá dentro, porque lá dentro você fica com aquela dúvida, mas você tem certeza que você não fez por merecer, sabe? Então, bota a boca no trombone, porque é libertador. Às vezes... Um alto-falante e joga pro mundo. Gente, não é falar, às vezes, tipo, vou lá na polícia falar, não, sabe? Comenta com uma amiga, comenta com um conhecido. Conselho, Fala, tá acontecendo isso, o que você acha disso? Porque a visão de fora, ela sempre vai dando ali pra gente uma noção do que de fato tá acontecendo, né? Não é só no trabalho, é em casa, nas relações de amizade, com os irmãos, com o pai, com o amigo, com o namorado. Às vezes tá acontecendo ali, você não consegue perceber. Você acha que a culpa é sua. Exato, e que tem alguma coisa errada, você tá se sentindo mal, tá te fazendo mal, mas você não sabe o que fazer. Então procure ajuda. Com toda certeza. Não, eu já ia querer mudar de assunto aqui, mas achei legal você ter falado isso, porque eu vejo que é isso.
A coragem, gente, é a coragem mesmo. E coisa igual você falou de dentro de casa, né? Às vezes você tá sofrendo uma coisa dentro da sua própria casa. Você não cogita que às vezes dentro da casa você vai estar... Nossa, será? Dentro da minha casa? Meu pai, meu irmão. Mas, gente, sim, pode ser seu pai, seu irmão, seu marido, seu namorado. E nós, mulheres, a gente precisa dessa força. Então, já deixando um agradecimento aí pela sua coragem. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta que antes da gente encerrar. Gente, a gente viu, né, que a Karina, assim, ela... lutadora, ela bombou, ela correu atrás de tudo que ela queria, mas agora eu queria voltar lá no jornalismo. Hoje, para uma pessoa que quer entrar, que quer começar, como que funciona? Porque eu tenho a sensação que a rede social, ela entrou, a galera, o influenciador ficou famoso, não ficou, você faz faculdade, não faz, quem que você procura, quero ser uma repórter, quero ser uma jornalista. Eu fiquei com a sensação que esse universo, ele ficou meio... não claro os caminhos certos para você se tornar uma profissional de comunicação. Então, assim, mas eu acho que se misturou mesmo. Misturou mesmo? A forma que eu comecei, eu acho que não é mais a forma de hoje, que é procurar a faculdade, fazer faculdade. Eu acho que a pessoa, por exemplo, você faz um podcast, vai que seu podcast bomba, você já virou uma entrevistadora, se você tem essa curiosidade, experimenta. Porque hoje é muito fácil. Ah, não, mas eu não posso experimentar, eu não tenho curso. Você tem curso. Porque a partir do momento que você tem um celular na sua mão, você já tem um curso. Justo. Uma criança de 7 anos é muito diferente da criança de 7 anos que eu tinha, que eu era. Eu falo que a minha principal escola foi a igreja, porque eu, desde nova, eu frequentava grupo de jovens, eu fui catequista, eu fui coordenadora de grupo de jovens. Então, eu participava, era muito ativa na escola. Então, tinha Dia das Mães, a Karina vai declamar uma poesia. É Dia da Árvore, a Karina vai declamar uma poesia. Tava no sangue, a Karina não sabia. Mas eu tava lá, ativa, entendeu? Eu fui oradora, fui juramentista, tudo que tinha, então eu tava lá, eu fazia. Eu fui conquistando isso e aprendendo um pouco disso. Então, acho que se a pessoa já gosta e já tem essa facilidade, ela vai perceber no próprio celular dela. Então, faz um podcast, entrevista alguém, começa a treinar. Se você se destacar, aí você pode fazer uma faculdade, entendeu? Mas também não fica assim... hoje a faculdade, ela é como? Ainda tem a faculdade de jornalismo? Tô perguntando porque eu sou bem... Tem eu fiz publicidade, larguei e hoje também confesso que eu não me formei em nada, né? Mas não sei como... Porque isso que eu tô falando, a sua geração é diferente. Sim. Então, assim, não, eu quero fazer. Hoje ainda se exige o diploma para trabalhar, mas se pode conquistando outras coisas. O diploma de jornalismo, de jornalismo ou de qualquer curso da área da comunicação? De jornalismo, entendi. Mas você pode, para ser jornalista, mas você pode ser uma entrevistadora, você pode ser uma apresentadora. Tem vários quadros, tem TV a cabo, tem TV aberta, tem, sabe, assim, tem o próprio YouTube, que eu acho que hoje é uma televisão. Eu acho, não, tenho certeza, é uma televisão. Com certeza, e às vezes tem muito mais audiência do que um canal de televisão. Galera, então, assim, pôr a cara a tapa, às vezes fazer os cases ali e tentar chegar nas oportunidades mesmo, uma coisa mais profissional. Exato, dando a cara a tapa mesmo. Né? Tipo, oi, tô aqui, esse é meu trabalho. Eu acho que funcionaria assim. Exato. Porque você chegar lá sem ter feito nada, não, só fiz, o que você fez? Não, eu tenho um diploma. Não, um diploma não serve. Sim. Porque... Eu pergunto porque antes eu via, né, quando eu era mais nova, criança, não que eu não seja nova ainda, falava assim, eu quero ser repórter, eu quero ser narradora de futebol, eu quero ser jornalista. Então, esse curso, ele era muito falado. Eu ouvia muitas pessoas tendo essa vontade. Mas, por exemplo, você não aprende na faculdade a narrar. Entendo. Sabe, na faculdade você nem aprende jornalismo esportivo. É uma comunicação social ali, você aprende jornalismo no dia a dia, como que faz uma lauda, a parte técnica, mas o dia a dia você não aprende. Então, se você gosta, você quer narrar, começa a narrar os jogos e começa a postar isso. E vai que você fica boa. Hoje as pessoas são convidadas. Tem 2 mulheres, tem uma comentarista e uma que narra futebol, e estão indo para a Copa representar a gente. Então, assim, ainda é muito pouco. É um universo que pode ser explorado ainda. Tem muita coisa para se explorar. A rede social, então, te favoreceu nesse sentido? Não, no meu caso, não. Porque Não no seu caso, mas eu falo, tipo assim, hoje, como você falou que você faz mais carreira solo. Então, hoje você tem seus eventos, você tem mas as suas eu não faço questões... mais coisas de jornalismo mais. Entendi. Eu não faço mais na área de jornalismo. Entendi. É apresentação, apresentação de evento, por exemplo. Você vai fazer um fechamento da sua empresa. E aí eu vou lá apresentar como mestre sem cerimônia. Porque se for para ler o roteiro também, eu não faço, não. Não consegue. Não, tem que ser uma coisa mais solta. Sim. Eu vou lá fazer, entendeu? Mediadora de debates, mas um evento corporativo. Entendo. Mas eu sei lá, eu acho que eu ainda tô... como que eu falo... Sei lá, ainda sofri muito, então eu quero distância, assim, sabe? Sim. E eu posso fazer... tem uns 10 anos que eu fui numa palestra e eles falaram que 50% das profissões dos próximos 10 anos ainda não foram criadas. Então,
elas vão surgir. Exatamente. Então, assim, por que eu vou ficar presa numa coisa? Quando eu saí, as pessoas falaram, volta pro jornalismo. Eu recebi proposta de vários emissores, falei, não vou voltar, não é isso que eu quero agora. Sim, hoje eu não quero, daqui 2 anos, 3 anos, eu não sei, pode acontecer? Pode. Mas hoje eu não penso. Hoje eu tô feliz do jeito que tá. Perfeito. Entendeu? E perfeito. o que eu quero, igual eu falei desde o início, meu sonho é ser palestrante, escrever meu livro. É isso dá que eu um quero. spoiler pra gente aí, então, desse seu sonho. Já dá um preparo. Mas é isso. Mas é voltado pra que tema? O título do meu livro é Arte de se Superar. Eu conto um pouquinho da minha história, um pouquinho Legal. mais da minha história. Legal. E a palestra também nesse Voltada sentido. nesse sentido, é. Show de bola. No sentido de empoderamento mesmo. Gente, perfeito. Olha, ela é totalmente o ecossistema do Mulherama. Ó, totalmente. Gente, juro, uma palestra dela já recomendo. Eu iria super. Gente, não, o Sidney tá ali balançando o presente. Deixa eu entregar ele. Pode se acabar, porque a gente já tá estourando o tempo. Exatamente. Olha, Karina, essa aqui é da nossa parceira Showcake. É uma delícia, tá? Vou levar pro meu namorado, Pode. porque eu vou comer pouco, porque eu não tô podendo, não. Já falei que eu era gordinha aí, eu tenho que comer pouco dele. Mas vai comendo de pedacinho, que vale a pena. E ela sempre apoia o nosso podcast. E... Ó, o pessoal ali tá querendo saber. Spoiler, se Karina vai casar. Ué, eu tô querendo ganhar coisas pra eu casar. Se alguém me patrocinar, eu tô precisando de patrocínio. Aí, ó, gente, pra você que tá querendo patrocinar e fazer evento, casa, cama, mesa e banho, tudo tá podendo? Tudo tá podendo. Mas eu quero casar, gente. Tá mais ou menos marcado, tipo, abril de 2024. Eu fiquei noiva, vou casar de novo, né, gente? Tô tentando anular meu casamento e vou casar de novo. Vai dar tudo vida certo. que segue. Karina, enfim, foi um prazer conversar com você, super dinâmico. Torço super pra esse seu projeto futuro. Obrigada. Essa palestra e, enfim, todo esse papo aí de empoderamento pra, de verdade, você trazer um pouquinho disso aqui que a gente conversou pra centenas de mulheres. Eu acho que vai ser, tipo assim, super positivo. Conte comigo. E foi demais. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. E, mulherada, aprenda aí com a história da Karina, porque, assim, foi tanta coisa. Só do que essa mulher conquistou, só do que ela fez, só do que ela correu atrás. E você viu que nada caiu do céu, não. Ela que foi e fez, então fico demais. Por mais mulheres como você por aí. Muito obrigada. Um beijo, Um foi um beijo. prazer. Tchauzinho. Tchau, gente. Valeu, obrigada. Tchau, galera. Até o próximo podcast.